Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa saudação é de acordo com o período do dia que tu se encontras. Eu sou Manuel Capoco, fundador e apresentador deste canal, Constituição de Angola. E hoje estamos aqui para falar de doença sexualmente transmissível. Estamos a falar de saúde, até certo ponto que sim, mas estamos a falar sobretudo de leis, de código. Então, vamos aqui hoje falar de doenças de transmissão sexual. O que são doenças sexualmente transmissíveis? Doença sexualmente transmissível é qualquer doença que pode ser transmitida de uma pessoa para outra através do ato sexual. E por que hoje vamos falar de doença de transmissão sexual? Vamos falar de doença de transmissão sexual por simples motivo. Porque muitas das vezes as pessoas tendo conhecimento, né, que tem uma doença de transmissão sexual, mesmo assim praticam atos sexuais, praticam relações sexuais com outras pessoas, sem essas pessoas terem conhecimento. Então vamos ver aqui o que realmente a nossa lei diz acerca desse tipo de comportamento. Então, por isso, vamos falar do artigo 205 do nosso Código Penal angolano. Então, primeiro vamos ler o primeiro ponto só, para termos uma base geral, e depois outros pontos, para não sermos muito longos, vamos explicar de forma mais simplificada. Então, atentemos à leitura. Artigo 205. Contágio de doença sexualmente transmissível. Número 1. Quem, sabendo que é portador de doença viral ou bacteriana sexualmente transmissível, susceptível de pôr em perigo a vida, manter relações sexuais com a outra pessoa sem previamente a informar desse facto, é punido com a pena de prisão de até 2 anos ou com a de multa de até 240 dias. Imaginemos que você seja portador de uma doença sexualmente transmissível e começas um relacionamento, tens um namorado ou uma namorada. A partir desse momento que começa a se relacionar com essa pessoa, é necessário que você informe aquela pessoa da tua situação de saúde, desta mesma doença. Não o fazendo e manter relações sexuais com essa pessoa, poderás ter uma condenação de até 2 anos. E no número 2 vem aqui a explicar. Se você, tendo conhecimento que és portador de uma doença de transmissão sexual e você mantiver o sexo com essa pessoa, manter uma relação sexual com esta pessoa e não informar, poderás ter uma pena de prisão de manter uma relação sexual com essa pessoa e não o informar, independentemente de não haver intenção, fazes relação sexual com alguém, né, que esta pessoa não tem o real conhecimento do teu estado de saúde e essa pessoa é contaminada, então você poderá ser condenado a uma pena de prisão que vai de 2 a 4 anos de cadeia. Isso quando não houve intenção, simplesmente você se limitaste a não informar a esta pessoa do teu estado de saúde. A partir desse momento que você se limita a não informar a pessoa do teu estado de saúde, se envolver sexualmente com esta pessoa e ela for ser contaminada, então você poderá ser responsabilizado criminalmente e condenado a uma pena de prisão de 2 a 4 anos de cadeia. Mas no ponto 3 vem, se o agente agir com a intenção de transmitir essa doença a alguém, agir com a intenção de transmitir essa doença em alguém, mas envolver-se sexualmente com esta pessoa, mas esta pessoa não apanhar a doença, não for transmitida esta doença, mesmo assim você será responsabilizado criminalmente pela tua intenção de transmitir essa doença a outrem, será responsabilizado criminalmente com uma pena de prisão que vai de 4 a 6 anos. Isso que agindo com a intenção de transmitir a doença a outra pessoa, mas o mesmo não chegou a ser contaminado, não foi transmitido essa mesma doença. Então você a partir desse momento já pode ser responsabilizado criminalmente e condenado com a pena de prisão de 4 a 6 anos de cadeia. Mas imaginemos
Imaginemos que esse mesmo indivíduo agiu com a intenção de contaminar. Essa pessoa agiu com a intenção de contaminar, praticou atos sexuais. E esta pessoa com quem ele praticou relações sexuais foi realmente contaminada. O que é que vai acontecer? Esta pessoa, esse agente, a pessoa que teve este comportamento, será responsabilizado criminalmente com uma pena de prisão que vai de 10 a 15 anos de cadeia. Então, a partir do momento que você saber do seu estado de saúde, né, és portador de uma doença sexualmente transmissível, como sífilis, hepatite B, o VIH-Sida, por exemplo, tens o conhecimento que és portador desta doença, então deve automaticamente, quando tiveres que relacionar-se com uma outra pessoa, deves automaticamente informá-lo do teu estado de saúde. Explicar para fulano, a minha realidade é essa, eu sou portadora do VIH-Sida. Caso você queira continuar ou pretende começar um relacionamento comigo, a minha realidade é essa. Então, quero com isso dizer que nós temos que tomar as devidas precauções A, B e C. Se essa pessoa mostrar-se ainda assim interessada em manter uma relação contigo, então você já não será responsabilizado criminalmente. Por quê? Porque você a informou. Já não serás responsabilizada ou responsabilizado criminalmente, porque você já informou essa pessoa do teu estado de saúde. Se vocês praticarem atos sexuais, né, mas sem tomar as medidas que se impõem, então você não será responsabilizada criminalmente porque a pessoa, esse mesmo parceiro, teve conhecimento da tua realidade, do teu estado de saúde. Esse é um facto, mas ainda assim, mesmo dando a conhecer essa pessoa do teu estado de saúde, chega aquele momento, no decorrer da relação, alguma coisa, houve um desentendimento, você acha que transmitindo a doença que você tem, que é exportadora, deve transmitir essa doença, chateia-se e durante o ato sexual você dá um jeito, por exemplo, de furar o preservativo com a intenção de transmitir essa doença, você furas o preservativo e assim acontece a transmissão. Ainda assim, você será responsabilizado criminalmente por este ato. Por quê? Porque agiste com a intenção de transmitir a doença a esta pessoa, independentemente de, inicialmente, a informar do teu estado de saúde, mas a posteriormente criaste a intenção de transmitir a esta pessoa a doença que você tem. Então, a partir deste momento, você também vai ser responsabilizado criminalmente. Por quê? Porque agiste com a intenção de transmitir esta doença a esta mesma pessoa. Então, a partir desse momento, você é responsabilizado. E em situação, por exemplo, nós acompanhamos na província de Cabinda, se não estou em erro, que uma jovem foi transmitindo doença a várias pessoas, intencionalmente transmitiu doença em várias pessoas. Então, essa mesma rapariga, essa jovem, será responsabilizada criminalmente e pelo andamento dos factos e de forma que a situação ocorreu, não foi a uma única pessoa, mas em várias pessoas, em mais de 5, 6 pessoas. Então, nota-se realmente que havia intenção, que envolvia-se com as pessoas com um único objetivo, transmitir aquilo que é a sua doença àquelas pessoas. Então, essa mesma pessoa, essa mesma agente, será responsabilizado criminalmente, né, que terá uma condenação que vai de 10 a 15 anos de cadeia. Vai de 10 a 15 anos de cadeia. Então devemos ter cuidado com nossos atos, devemos ter cuidado com nossos comportamentos. E esse tipo de em situação do gênero, notando que alguém te tenha transmitido uma doença de forma intencional, uma doença de transmissão sexual, né? E essa mesma pessoa já tinha conhecimento do teu estado de saúde, mas não te disse nada, então você deve intentar uma ação, porque esta ação
esta ação depende da queixa, depende do ofendido, deve, junto dos órgãos competentes, intentar uma ação para a responsabilização da mesma ou do mesmo. Deves abrir um processo para responsabilizar esta gente das práticas, das suas práticas. E esse ato que você vai realizar não é só para defender um direito teu que foi lesado, mas também vai ajudar a sociedade a tirar aquelas pessoas, né, que de certo ponto acabam por desestruturar a nossa sociedade, acabam por estragar a nossa sociedade, tirar aquela pessoa do seio do convívio social. Não deve, por quê? Porque tem comportamento antissocial. Independentemente de você estar a passar por uma situação não muito boa, você não deve achar que tens de se vingar, usar a tua situação para vingança. Já que eu estou nessa situação também, vou transmitir a mais pessoas. Não. Devemos se preocupar também. Se nós já temos essa doença, vamos nos prevenir, de maneira que essa doença não seja alastrada. Imaginemos que nós temos, que eu tenho essa doença, e se envolvo de forma prepositada com 3, 4, 5 vizinhas, né? E essas pessoas são transmitidas esta mesma doença. Aí, e depois o que é que vai acontecer? Aquelas vizinhas poderão se envolver com um familiar, com alguém muito próximo a mim. Então já será 2 ou 3 pessoas na mesma família, através de um comportamento meu irresponsável, através de um comportamento meu irresponsável, será 2, 3 pessoas da família com essa situação que nós podemos evitar. Então, por isso, o apelo que eu faço aqui, primeiro o objetivo aqui no dia de hoje foi mais ou menos informar dos teus direitos, né? Os teus direitos, quando elas forem violados em situação do gênero, não deve se fechar com vergonha, não deve deixar de agir, porque senão as pessoas vão ficar sabendo que eu tenho essa doença, não. Você deve procurar as autoridades competentes, abrir uma queixa de maneira a responsabilizar essa mesma pessoa. E também muitas das pessoas fazem isso, acontece isso de forma inocente, inconsciente, não tem noção de que isso realmente, afinal, constitui uma infração penal, é um crime, é um ato criminoso. Então, sendo um ato criminoso, a partir do momento que você toma conhecimento, então você deve evitar a praticar esses mesmos atos. Por hoje é tudo. Começo por agradecer aquelas pessoas que têm partilhado o nosso conteúdo, aquelas pessoas que têm curtido e nos dado uma força aqui nas nossas páginas. E apelar também àquelas pessoas que ainda não estão a seguir a nossa página que nos sigam. E aqui nós temos conteúdo jurídico todos os domingos, infalivelmente todos os domingos temos conteúdo jurídico. Então temos sempre aquela devia alertar as pessoas o que é que devem fazer, o que é que não devem fazer, qual é o comportamento em uma determinada situação, qual é o procedimento correto, onde devem se dirigir. Então, nós temos aqui o conhecimento jurídico de forma gratuita. Basta só seguir a nossa página, então terás todos os domingos os nossos conteúdos de forma gratuita. Por hoje é tudo. Muito, muito, muito obrigado a todos.